Buenas noches, chiquilhos. Buenos dias, buenas tardes, né? Agora a gente tá se vendo à tarde, olha aí, coisa boa. Olha aí quem vem chegando, ele mesmo, o tio Igor, para mais uma aulinha de língua portuguesa. E hoje, gente, temos aula de revisão, revisão para avaliação de língua portuguesa, né? A avaliação de língua portuguesa será a semana que vem, olha aí. Então, ai, gente, a avaliação tá super facinho, super belezura, para todo mundo tirar nota boa, né? Neste período. Gente, a gente já tá voltando, gente, estamos voltando. E é o que primeiro eu queria falar que eu estou muito chateado porque as pessoas não gostam das minhas imitações. Eu vou imitar para vocês agora o Faustão. Ô louco bicho, brincadeira. Ô louco bicho. Quem sabe faz ao vivo. Então, olha aí como foi perfeita essa imitação. As pessoas não gostam das minhas imitações. Nicole e Raquel, principalmente, andam me atacando gratuitamente nas redes sociais, né? E já fizeram petições para que eu pare de imitar as pessoas, mas eu não consigo. Eu, eu estou cada dia mais imitão. Enfim, gente, hoje vamos começar, né? Hoje vamos ter essa revisão e eu peço encarecidamente para vocês que assistam, prestem atenção. A prova vai estar bem fácil, muito dada, e vocês vão ter a oportunidade aqui de o que eu coloquei na revisão é o que vai cair na prova, certo, gente? Mas eu também peço que se aprofundem no conteúdo quando forem estudar. Não estudem apenas pela revisão, certo? Se aprofundem um pouco mais, pois é isso, gente. Vocês têm que estudar pelo conteúdo, né? A revisão é apenas para a gente dar uma relembrada no conteúdo e tudo mais, certo? Vamos começar aí a revisão, super tranquilo, super alegria, super diversão. Vamos começar aí por regência verbal. Lembra que eu falei, né? Antes da aula de regência verbal, para lembrar também, a aula de revisão tende a ser um pouco menor, pois a gente estará apenas revisando o conteúdo. Caso você queira se aprofundar, você volta na aula específica e dá uma olhadinha, certo? Eu também estarei disponível aqui hoje tipo, neste momento aqui você está me ouvindo e eu estarei disponível das 13h20 às 5 da tarde para tirar as dúvidas de vocês, certo? Ó, então, vamos começar por regência. Regência, gente, lembra que eu tirei uma aula para a gente relembrar o que era transitividade verbal, né? A gente viu que era verbo intransitivo, que era aquele verbo que não precisa de complemento, e o verbo transitivo é o verbo que precisa de complemento. Se esse complemento vier acompanhado de preposição, é um verbo transitivo indireto. Se não tiver preposição, é um verbo transitivo direto. O exemplo é o gostar, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? E quem come, come algo. A gente aí não tem preposição. E o gostar, a gente tem preposição, certo? O gostar é verbo transitivo indireto e o comer é verbo transitivo direto, certo? Então você. E aí a gente tem também o verbo transitivo direto e indireto, essas coisas. Mas o que vale pra gente é o transitivo direto e o transitivo indireto, certo? Aqui, gente, a gente vai dar uma olhadinha, relembrar o que é regência. O que é regência? Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido, certo? Então, de acordo com a regência, né, é a relação do verbo, tá certo? Com tudo que complementa ele. Então, dependendo do sentido, a gente vai mudar a regência desse verbo vai acabar modificando. Essa ideia de sentido
lembra que eu falei? É a parte da semântica. A semântica ela trabalha com o sentido da palavra, enquanto a sintaxe é onde a gente encaixa cada palavrinha, o que cada palavra pede, né? A análise morfológica, a morfologia, ela analisa cada palavra, a sintaxe, ela analisa a posição dela na oração, a semântica se ocupa do sentido, tá bom? Então, na regência verbal, a gente vai ter aí uma relação de sentido e dependendo do sentido dessa palavra, a gente vai modificar a regência dela. Em alguns momentos esse verbo vai ser transitivo direto, outros momentos vai ser transitivo indireto, certo? Ó, atente a isso porque isso aí vai cair na prova. Os verbos são termos regentes, enquanto os objetos direto e indireto são adjuntos adverbiais. E adjuntos adverbiais são os termos regidos. Então, gente, ó, o verbo, certo? Ele é o nosso termo regente. E os objetos adjuntos adverbiais são termos regidos, tá bom? Tio, o que é objeto? Objeto é o complemento, certo? Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse de alguma coisa é objeto indireto. Quem come, come algo. Esse algo é objeto direto. Tá bom? Então eu coloquei aí como exemplo dois verbos. Lá na aula de regência a gente também tem outras coisas aí para a gente dar uma lembrada, né? A gente tem alguns verbos bem bacanas. Eu coloquei aqui apenas dois, só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então o verbo transitivo direto, o aspirar, ele vai ser verbo transitivo direto quando ele tiver sentido de cheirar, sorver, inalar, né? Aquele negócio de então, e ela aspira o ar do bosque. Aí ela tá o quê? Cheirando, ela tá respirando. Então, ela está inalando. Quando tem sentido de aspirar, né, de inalar, de cheirar, ela aspirava o ar do bosque. A gente vai ter aí um verbo transitivo direto. Ele vai já se a gente botar com o sentido de desejar, ter em mente, almejar, certo? O aspirar vai ser verbo transitivo indireto. Tio, eu não entendi. Lembra que eu falei lá na aula de que pessoas, tipo a galera do futebol conhece mais, né, quem joga futebol, que o time dos mais novos se chama time aspirante. É o time que deseja estar no time titular, certo? No time da galera mais velha. Então, esses aspirantes, eles desejam estar no time titular. Então, se eu tiver no sentido de cheirar, de solver, de inalar, a gente vai ter verbo transitivo indireto. Se tiver no sentido de desejar, ele vai ser verbo transitivo indireto. Por quê? Ó, quem aspira, no sentido de desejar, quem aspira, aspira a algo. Então, a pessoa nostálgica aspira à vida passada, né? Ele é um aspirante, certo? E aí a gente também tem o assistir, certo? E o assistir no sentido de acompanhar, de prestar ajuda, a gente vai ter o verbo transitivo direto, certo? Então, o médico... Ixi, um copo de plástico voando aqui. Então, nesse sentido, ele vai ser verbo transitivo direto. Então, o médico assistiu os doentes na crise. Aí ele que acompanhou, certo? Já no sentido de ver, né, de ver alguma coisa, a gente vai ter aí o verbo transitivo indireto, que é eu assistia às paisagens pela janela do trem. Aí ele está no sentido de ver, certo? Lembra que eu falei até do verbo namorar, né? Quem namora, namora alguém, não namora com alguém. Porque namorar com alguém dá a ideia de que a pessoa está namorando do seu lado e você está lá com ela, certo? Você já namorar alguém, você está namorando aquela pessoa. Então, gente, a regência verbal é isso. Não esqueçam, tá certo? Vamos para a próxima. Dificuldades ortográficas, a nossa última aula
você vai abrir aí o livro na página 72, assim como está no recadinho do Gabigol. Eu vou parar o vídeo para a gente ir lá no livro, tá bom? Pronto, já estamos no livro. Olha aí, essa tecnologia, essa tecnologia aqui sobra tempo. Então, aí a gente vai ter algumas dificuldades ortográficas. O que eu tenho para falar para vocês aí? As questões de dificuldade ortográfica serão questões onde haverá uma frase e você vai ter que colocar o termo correto, certo? Então, a gente vai ter o a, o afim, o afim, o afim de ou afim, a par ou ao par, acerca de, cerca de, acerca de, ao telefone. Ao telefone é o mais fácil, né, gente? Porque não, ela esteve ao telefone. É a mesma ideia do namorar. Quem está no telefone está em cima do telefone ou dentro do telefone. Você não está no telefone, você está falando ao telefone, tá bom? E eu estou falando no telefone, eu estou em cima dele. Estou falando coisas. E aí a gente vai ter, ó, onde aonde, de mais ou de mais, em domicílio, traz ou traz, porque, os quatro porquês. Então, gente, essa foi a nossa última aulinha, não foi? Então, hoje, né, esse conteúdo aqui vai cair na prova, certo? Bem tranquilo, bem suave, bem demais. Vamos agora voltar para o slide. Vamos lá, voltando para o slide, a gente tem aqui o slide do Gabigol e do lado o slide do Atenção, abre o livro na página 41, uma placa belíssima. E a gente vai ver aqui, ó, já está na página 41, que é o emprego dos sinais de pontuação, tá certo? A gente vai ter aí primeiro os exemplos, vírgula, ponto, ponto de exclamação, todos os parênteses bonitinhos, todas as pontuações. E aí a gente vai ter, ó, para que serve um ponto? Emprega-se o ponto no fim das frases declarativas, então você vai usar um ponto no final. O ponto de interrogação, que é para a pergunta, o ponto de exclamação, que a gente vai ter nas frases exclamativas, indicando alegria, surpresa, espanto, dor ou outros estados emocionais. Nossa, como vocês estão crescidos! A gente vai ter os dois pontos, certo? Que ele serve para introduzir uma explicação, uma fala, um pedido de esclarecimento. Então, exemplo aí, a Netinho chegou e perguntou: Vô, o que é mico-leão dobrado? Deixa um mico-leão assim meio torto. Travessão, né, que indica a fala de um personagem e a mudança do interlocutor. É usado no discurso direto. Lembra o discurso direto? Dois pontos, aspas e travessão. A gente vai ter também as reticências, né, que vão ser usadas na indicação de surpresa, dúvida ou indecisão, ou quando se quer indicar suspensão, interrupção da fala ou do pensamento. E aí a vírgula, certo? Que é a vírgula pleníssima aqui. A gente vai ter alguns usos dela, né? Para separar as datas e a localidade, separar termos de igual função sintática, certo? E termos com sujeito, objeto, adjunto. Né? O pai, a mãe, os filhos e o cachorro caminhavam juntos pela estrada poeirenta. A gente vai ter a função também de separar o vocativo. Lembrando que é vocativo é quando a gente invoca alguém, quando a gente chama alguém. Não, Glorinha, bandeira não tem mãe. A gente vai ter a ideia de separar o aposto. O que é separar o aposto, gente? É aquela explicação que a gente tem. Né? Lembra que eu falei do Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo está doente. Você vai pensar, vixe, é o jogador. Mas se eu botar um aposto, Cristiano Ronaldo, o jardineiro, está doente. Perceba que esse o jardineiro explica quem é o Cristiano Ronaldo. Então, esse Cristiano Ronaldo, o jogador é o nosso aposto, certo? E isolar adjuntos adverbiais. Naqueles tempos de outrora, o adjunto adverbial, certo? Eu era muito feliz, certo? Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso slide, rapidinho.
Rapidinho. Aí, pronto. Essa placa ficou muito boa, né? Mas melhor ainda ficou o Gabigol. Mas enfim, é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Esse é um obrigado da Sakura e do Sasuke, que estão muito animados porque a prova está bem facinha. Ficamos por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.